Primeira parte, capítulo 1. O primeiro som da manhã foi o barulho de tamancos das operárias da tecelagem sobre os paralelepípedos da rua. Antes disso, imagina que tenham soado as sirenes da fábrica, mas eu ainda não estava acordado para escutar. Costumavam ficar 4 homens no quarto. Era um quarto decadente, com jeito de local provisório que não atende ao seu propósito. Anteriormente era uma residência normal, e quando os Brookers foram morar lá e a transformaram em pensão e açougue especializado em tripas, mantiveram alguns móveis inúteis e nunca se animaram a tirar dali. Por isso, o lugar que dormíamos ainda tinha a cara de sala de estar. No teto tinha um lustre pesado de vidro, com tanta poeira acumulada que parecia pelo de um bicho, quase cobrindo uma parede, um móvel enorme, horroroso, uma mistura de aparador e bancada, com muitos entalhes, gavetinhas e espelhinhos. Havia também um tapete velho, que já teve cores vivas, mas estava agora todo manchado com marcas de baldes e latas de lixo. 2 cadeiras douradas com os assentos arrebentados e uma daquelas poltronas antiquadas, estofadas com crina de cavalo, onde a pessoa escorrega quando vai sentar. A sala tinha sido transformada em quarto, com 4 camas estreitas no meio dessa bagunça. Minha cama ficava no canto direito do lado, mais perto da porta. Lá havia outra cama atravessada no pé dela, para que a porta pudesse se abrir. Por isso, eu tinha que dormir com minhas pernas dobradas. Se eu as esticasse, chutaria as costas do cara da outra cama. Era um mecânico idoso chamado Haley. Trabalhava em um escritório, na parte externa de uma mina de carvão. Felizmente, ele teve que ir trabalhar às 5 da manhã, então eu poderia desenrolar minhas pernas e dormir direito algumas horas depois que ele se foi. Na cama em frente, havia um mineiro escocês que havia sido ferido em um acidente. Um enorme pedaço de pedra o prendeu ao chão e demoraram algumas horas para tirá-lo, e receberam uma indenização de 500 libras. Era um homem grande e bonitão, de 40 anos, com cabelos grisalhos e bigode cortado, mais como um sargento que um mineiro, e ele ficava deitado na cama até tarde, fumando um cachimbo. A outra cama era ocupada por caixeiros viajantes, vendedores de assinatura de jornal e propagandistas de lojas, que em geral ficavam 1 ou 2 noites. Era uma cama de casal, de longe a melhor do quarto. Eu mesmo dormi nela na primeira noite, mas fui tirado de lá para dar lugar a um outro pensionista. Acho que todos os recém-chegados passavam a primeira noite na cama maior, que funcionava como chamariz. Todas as janelas ficavam sempre bem fechadas e presas por um saco vermelho de areia, e de manhã o quarto fedia como uma gaiola de furão. A gente não notava ao acordar, mas se saísse do quarto e depois voltasse, era atingido pelo cheiro como um soco na cara. Nunca soube quantos quartos havia na casa, mas sabia que havia um banheiro que era de antes do tempo dos Brooker. Embaixo havia a costumeira sala e cozinha, com um enorme fogão a carvão, com o fogo sempre ardendo, noite e dia. Era iluminada apenas com uma claraboia, pois de um lado havia o mercado de tripas e do outro lado a despensa, que se abria para um porão escuro onde guardavam as mercadorias. Bloqueando parte da porta da despensa havia um sofá disforme, onde a senhora Brooker, a dona da pensão, se deitava, sempre doente, em meio a vários cobertores encardidos. Tinha uma cara redonda, pálida, amarelada e ansiosa. Ninguém sabia qual era o seu problema. Acho que era apenas comer demais. Na frente da lareira havia quase sempre varal com roupas para secar. E no meio da sala, a grande mesa da cozinha, onde a família e os hóspedes comiam. Nunca vi essa mesa totalmente descoberta, com um tampo nu, mas vi diversas toalhas e coberturas em diferentes ocasiões. Por baixo, havia uma camada de jornais velhos manchados de molho. Em cima disso, um oleado branco e pegajoso. Em cima disso, um pano verde e em cima disso, outro pano de tecido grosso, que nunca era trocado e poucas vezes saía de lá. Em geral, as migalhas do café da manhã ainda estavam na mesa na hora do jantar. Eu conhecia várias delas de vista e acompanhava suas andanças na mesa, de um lado para o outro ao longo dos dias. O mercado de tripas era estreito e frio. Na vitrina tinha umas letras brancas que sobraram de propagandas de chocolate, espalhadas como estrelas sobre o vidro.
Dentro, havia um balcão onde ficavam grandes quantidades de material amontoado, dobradinhas, tripas e pés de porco, já escaldados, meio transparente como fantasmas. Era uma loja simples do tipo tripe and pie, tripa e ervilha. E nas prateleiras tinha pão, cigarros e algumas latarias. Uma placa anunciava chá, mas se alguém pedisse uma xícara de chá, em geral era recusado como uma desculpa. Apesar de estar desempregado há anos, o Sr. Brooker era mineiro de profissão. Ele e a esposa já tiveram vários tipos de comércio durante toda a sua vida. Em certa época, possuíram um bar, mas perderam a licença por permitir jogos de azar. Esses negócios não devem ter dado algum lucro. Eram um tipo de gente que toca um negócio mais para ter o que reclamar. Ele era moreno, de constituição miúda, com cara de irlandês, um tipo azedo e muito sujo. Suas mãos nunca estavam limpas. Como a Sra. Brooker era deficiente, era ele quem fazia a comida, e como todas as pessoas que vivem com as mãos sujas, tinham uma maneira peculiar e demorada de pegar nas coisas. Se ele lhe passava uma fatia de pão com manteiga, com certeza vinha com uma grande impressão digital escura. Mesmo de manhã cedo, quando descia naquele misterioso porão por trás do sofá da Sra. Brooker para buscar tripa, suas mãos já estavam pretas. Ouvi outros hóspedes contar histórias terríveis sobre aquele lugar, onde se guardava a tripa. Falavam que por ali havia besouros negros. Não sei com que frequência eles encomendavam novas remessas de tripa, mas eram intervalos grandes, pois a Sra. Brooker costumava marcar a data dos acontecimentos segundo as encomendas. Deixe ver, já recebi 3 encomendas de tripa congelada desde que tal coisa aconteceu. E assim por diante. Nós, os hóspedes, nunca tínhamos tripa nas refeições. Na época, imaginei que era porque a tripa era muito cara. Depois cheguei à conclusão que era só porque sabia os demais sobre o assunto. E aliás, notei também que o casal Brooker nunca comia tripa. Os únicos hóspedes permanentes eram o Sr. Haley, o mineiro escocês, 2 aposentados idosos e um desempregado chamado Joey, que vivia às custas do Serviço Público de Assistência Social. Era do tipo de gente sem sobrenome. O mineiro escocês era um tédio só. Como todo desempregado, passava o tempo demais lendo jornais e era capaz de discursar durante horas sobre assuntos como perigo amarelo, assassinatos em tronco, astrologia ou o conflito entre religião e ciência. Os aposentados idosos tinham sido expulsos de suas casas. Davam seus 10 shillings semanais ao casal Brooker e em troca recebiam a espécie de acomodação que se pode esperar por esse valor. Isto é, uma cama no sótão e pão com manteiga. Um deles era um tipo superior e estava morrendo de alguma doença incurável, câncer, creio. Só se levantava da cama nos dias em que ia receber o dinheiro da aposentadoria. O outro, que todos chamavam de Velho Jack, era um ex-mineiro de 78 anos, que trabalhara bem mais de 50 anos nas minas. Era um homem alerta e inteligente, e só se lembrava de coisas da infância, e tinha esquecido tudo a respeito das máquinas modernas e das melhorias na mineração. Gostava de contar histórias das lutas contra os cavalos bravos que puxavam vagões nas estreitas galerias subterrâneas. Quando ouviu dizer que eu estava me preparando para descer nas minas, fez um ar de desprezo e disse que um homem da minha altura, 1,82, nunca aguentaria a viagem. Não adiantava dizer que a viagem agora era melhor do que antes, mas era amigável com todos e costumava se despedir com um belo grito: "Boa noite, rapazes", enquanto se arrastava escada acima para sua cama, embaixo das vigas do teto. O que eu mais admirava nele era que nunca pedia nada a ninguém. Em geral, já tinha acabado seu tabaco lá pelo fim da semana, mas sempre se recusava a fumar cigarro dos outros. O casal Brooker tinha feito um seguro de vida com 2 idosos com uma firma que cobrava 6 pence por semana. Dizia que alguém já tinha escutado o casal perguntar ansiosamente ao agente de seguros quanto tempo uma pessoa vive quando tem câncer. Tal como o escocês, Joe era um grande leitor de jornais e passava quase o dia inteiro na biblioteca pública. Solteiro e desempregado, tinha um aspecto deplorável, vestido com farrapos, um rosto redondo, quase infantil, e uma expressão inocente de malícia. Parecia mais um garotinho esquecido num canto do que um homem adulto. Suponho que seja a total falta de responsabilidades que faz com que tantos desses homens pareçam mais jovens do que são. Pela aparência de Joey, achei que tivesse uns 28 anos, e me espantei a saber que tinha 43.
Adorava frases de efeito e falava com muito orgulho de como sempre evitara o casamento. Dizia: "São muito pesados os grilhões do matrimônio", achando que era uma observação inteligente. Sua renda total eram de 15 shillings por semana e pagava 6 ou 7 ao casal Brooker pela cama. Às vezes, eu o via preparando uma xícara de chá na cozinha, mas quase sempre fazia as refeições em algum lugar longe dali. Suponho que consistiam basicamente de fatias de pão com margarina e por vezes peixe com batata frita. Havia também uma clientela eventual de caixeiros viajantes do tipo mais pobre, atores ambulantes, sempre comuns no norte, pois os pubs maiores costumavam contratar artistas de variedades no fins de semana, e vendedores de assinatura de jornal, um tipo que eu ainda não tinha encontrado. Seu trabalho me parecia tão sem esperança, tão lamentável, que eu me perguntava como alguém conseguia aguentar uma coisa dessas, quando a prisão era uma alternativa possível. Eram contratados principalmente pelos jornais semanais ou dominicais e enviados de cidade em cidade, com um mapa e uma lista de ruas que tinham que comparecer a cada dia. Se não garantisse um mínimo de 20 assinaturas por dia, eram despedidos. Enquanto conseguisse manter as 20 assinaturas diárias, recebiam um pequeno salário, 2 libras por semana, creio. Sobre qualquer assinatura que ultrapassasse as 20, recebia uma minúscula comissão. A coisa não é tão impossível como parece, pois nos bairros operários cada família recebe um jornalzinho semanal de 2 pence, e troca de jornal a cada poucas semanas. Mas duvido que alguém consiga manter esse emprego por muito tempo. Os jornais contratam pobres coitados em desespero, funcionários e caixeiros viajantes desempregados, pessoas assim que por algum tempo fazem um esforço frenético e mantêm suas vendas no nível mínimo. E quando esse trabalho miserável acaba com eles, são despedidos e outros entram em seu lugar. Conheci 2, contratados por um dos semanários mais conhecidos. Ambos eram de meia idade, com família para sustentar, e um deles já era avô. Passavam 10 horas por dia andando a pé, percorrendo as ruas designadas, e depois se ocupavam até tarde da noite, preenchendo formulários em branco para alguma tramóia que o jornal estava oferecendo, em que você ganha de brinde um conjunto de xícaras se fizer uma assinatura por 6 semanas, e ainda enviar uma ordem postal de 2 shillings. O gordo, que já era avô, adormecia com a cabeça apoiada na pilha de formulários. Nenhum dos dois podia pagar 1 libra por semana que os brokers cobravam de pensão completa. Pagavam uma pequena soma só pela cama e faziam as refeições, envergonhados em um canto da cozinha, comendo pão com margarina e toucinho, que tiravam de suas pastas de trabalho. Os Brookers tinham muitos filhos e filhas, a maioria dos quais já tinha saído de casa fazia muito tempo. Alguns estavam em Canadá, como ela dizia. Havia apenas um filho que vivia lá por perto. Um rapagão enorme que parecia um porcão. Trabalhava em uma garagem e vinha sempre comer na pensão. Sua mulher passava o dia todo ali com 2 crianças. E a maior parte do trabalho da cozinha e da lavagem de roupa era feita por ela e por Amy, a noiva do outro filho que estava em Londres. Amy era uma garota loira, de nariz afilado e aparência infeliz. Trabalhava numa das tecelagens da região por um salário de fome. Mesmo assim, passava todas as noites labutando como escrava na casa dos Brooke. Notei que o casamento estava sempre sendo adiado, e provavelmente nunca se realizaria. Mas a Sra. Brooker já tinha se apropriado de Amy como nora e a atormentavam com aquela maneira peculiar, sempre atenta e amorosa que tem os deficientes. O resto do trabalho da casa era feito, ou não era feito, pelo Sr. Brooker. A Sra. Brooker poucas vezes se levantava do sofá da cozinha, onde também passava as noites além dos dias, e era doente demais para fazer qualquer coisa, exceto comer refeições colossais. Era ele quem atendia os fregueses no açougue, servia comida aos hóspedes e arrumava os quartos. Estava sempre se movendo com incrível lentidão de uma tarefa odiada para outra. Muitas vezes, as camas ainda estavam desarrumadas às 6 da tarde, e a qualquer hora do dia se podia encontrar o Brooker na escada, levando um urinol cheio que agarrava com o polegar, passando bem ao lado da borda. De manhã, se sentava junto à lareira com uma tina de água suja, descascando batatas, com a velocidade de um filme em câmera lenta. Nunca vi ninguém capaz de descascar batatas com tal amargor e ressentimento. A gente via perfeitamente o ódio que ele sentia dessa porcaria de trabalho de mulher, como ele dizia, fermentando dentro dele como um suco amargo. Era capaz de passar o dia todo mastigando suas queixas como um ruminante. Como eu ficava muito tempo dentro de casa, ouvia tudo sobre a desgraça dos Brookers. Ela dizia que todo mundo passava a perna neles, e
todos eram ingratos, que o açougue não rendia nada, e a pensão mal dava alguma coisa. Pelos padrões locais, eles não estavam tão mal de vida, mesmo assim conseguiam receber auxílio social do governo. E o principal prazer que eles tinham na vida era falar de suas mágoas e ressentimentos, para quem quisesse ouvir. A Sra. Brooker costumava se lamentar de hora em hora, deitada no sofá. Parecia uma montanha flácida de gordura e autopiedade, dizendo a mesma coisa vezes seguidas. Hoje em dia não temos mais fregueses. Não sei por que a tripa fica ali dia após dia. E olha, é uma tripa tão bonita. É duro, não é? Seus lamentos sempre terminavam como "é duro, não é?", como o refrão de uma balada. Certamente, era verdade que o açougue não dava dinheiro. O lugar tinha aquele ar empoeirado, estagnado, de uma loja que está indo por água abaixo. Mas teria sido totalmente inútil explicar a eles por que ninguém aparecia na loja, que alguém tivesse a coragem de dizer isso. Nenhum dos dois era capaz de entender que as moscas varejeiras que desde o ano anterior jaziam mortas de costa na vitrine não atraem bons negócios. Mas o que realmente os atormentava era pensar naqueles dois idosos que moravam na casa, ocupando espaço, devorando a comida e pagando apenas 10 shillings por semana. Duvido que estivessem realmente perdendo dinheiro com esses dois velhos, apesar de que o lucro sobre os 10 shillings semanais devia ser, de fato, muito pequeno. Aos olhos deles, porém, os dois velhos eram uns horrendos parasitas que tinham que ser agarrados a eles e viviam de sua caridade. O velho Jack eles ainda conseguiam tolerar, mal e mal, porque passava quase o dia todo fora de casa. Mas eles odiavam o que estava acamado, que se chamava Hooker. O Sr. Brooker pronunciava esse nome sem o H e esticando o U. Hooker. Quantas histórias ouvi sobre o velho Hooker e seu gênio briguento e rebelde, que trabalho dava para fazer a sua cama. O fato de que ele não come isso e não come aquilo, a sua infinita ingratidão e, acima de tudo, a obstinação e o egoísmo com que se recusava a morrer. Os Brookers ansiavam bem, explicitamente, que ele morresse. Quando isso acontecesse, conseguiriam pelo menos receber o dinheiro do seguro. Parecia que ele sentiu a presença dele ali, devorando a vitalidade dos dois, dia após dia, como se fosse um verme vivo em suas entranhas. Às vezes, Brooker levantava os olhos das batatas que estava descascando e balançava a cabeça com uma amargura inexprimível na cara, indicando o teto e o quarto do velho Hooker. Não é mesmo? Dizia. Não precisava falar mais nada, pois já tinham ouvido tudo sobre o velho Hooker e suas manias. Mas os Brookers guardavam rancores contra todos os hóspedes, inclusive eu. Joe, como recebia dinheiro do governo, estava praticamente na mesma categoria dos idosos. O escocês pagava 1 libra por semana, mas ficava em casa a maior parte do dia. E eles não gostavam que ele ficasse sempre rondando por ali, como diziam. Os vendedores de assinatura de jornal passavam o dia todo fora, mas os Brookers tinham raiva deles porque traziam sua própria comida. E até mesmo Haley, o melhor hóspede, era uma desgraça, dizia a Sra. Brooker, porque a acordava quando descia a escada de manhã. Eles não conseguiam o tipo de inquilinos que queriam, cavalheiros de profissão comercial de alta classe, pagassem a pensão completa e ficassem fora de casa o dia todo. Para eles, os hóspedes ideal seriam alguém que pagasse 30 shillings por semana e nunca entrasse em casa, exceto para dormir. Já notei que as pessoas que alugam quartos quase sempre odeiam seus inquilinos. Elas querem o dinheiro, mas os consideram intrusos. E têm uma atitude curiosa, sempre alerta e cheia de ciúmes, que no fundo é a determinação de não deixar o inquilino se sentir muito à vontade em casa. É o resultado inevitável de um mau sistema, que obriga o inquilino a viver na casa de outra pessoa sem ser da família. As refeições na casa dos Brookers eram invariavelmente asquerosas. De manhã, recebíamos 2 fatias de bacon e um ovo frito, muito branco e pálido, e um pão com manteiga, que com frequência fora cortado na noite anterior e sempre vinham com marcas de dedão. Por mais que eu tentasse, com toda a diplomacia, nunca consegui induzir o Brooker a me deixar cortar meu próprio pão. Ele fazia questão de me passar fatia por fatia, cada uma firmemente presa a seu grande e imundo dedão preto. No almoço, em geral, havia aquelas tortas de carne de 3 pences, vendidas prontas em latas. Faziam parte do estoque do açougue, creio. Mais batatas cozidas e pudim de arroz de sobremesa.
Para o jantar, mais pão com manteiga e alguns bolos meio desmanchados, provavelmente sobras das vésperas compradas da padaria. Para a ceia, havia biscoitos com uma fatia de queijo Lancashire, esbranquiçado e mole. Os Brookers chamavam sempre os biscoitos de cream crackers. Aceite mais um cream cracker, Sr. Haley. O senhor vai gostar de comer um cream cracker com queijo, dissimulando assim o fato de que havia apenas queijo para a ceia. Várias garrafas de molho de Worcester e um vidro grande de geleia meio cheio viviam permanentemente sobre a mesa. Era costume molhar tudo, até o queijo, com um molho Worcester. Mas nunca vi ninguém ter coragem de enfrentar aquele vidro de geleia, que era uma massa indescritível de poeira e coisas grudentas. A Sra. Brooker comia separadamente, mas também beliscava qualquer refeição que porventura estivesse acontecendo, e manobrava com grande habilidade para conseguir o que ela chamava de o fundo da chaleira, ou seja, a xícara de chá mais forte. Tinha o hábito de enxugar a boca constantemente em um de seus cobertores. Já no fim da minha estadia, ela começou a rasgar tiras de jornal para esse fim, e de manhã o chão estava juncado de bolas amassadas de jornal cuspido, que ali ficavam horas a fio. O cheiro da cozinha era horroroso, mas tal como acontecia com o cheiro do quarto, a gente parava de sentir depois de algum tempo. Parece que esse tipo de lugar devia ser bem normal naquelas áreas industriais, pois de modo geral os inquilinos não reclamavam. O único que às vezes achava ruim, que eu sabia, era o Cookney, um homenzinho de cabelo negro e nariz aquilino que era caixeiro viajante de uma firma de cigarros. Nunca tinha estado no norte do país e creio que até recentemente tinha um emprego melhor e estava acostumado a ficar em hotéis comerciais. Aquele foi o seu primeiro contato com uma pensão realmente de classe baixa, o tipo de lugar onde os propagandistas e vendedores de assinatura têm para se abrigar ao final de suas intermináveis jornadas de trabalho. Enquanto nos vestíamos, ele tinha dormido na cama de casal, é claro, percebi que olhava em torno daquele quarto desolado com uma espécie de nojo e incredulidade. Ele percebeu meu olhar e de repente adivinhou que eu também era do sul. Que imundície desses filhos da puta, falou, muito abalado. Em seguida, arrumou a mala, desceu a escada e com uma grande honestidade disse ao casal Brooker que aquela pensão não era do tipo que ele estava acostumado e que ia embora imediatamente. Os Brooker nunca entenderam o porquê, ficaram surpresos e magoados. Que ingratidão deixá-los dessa maneira, sem motivo algum, depois de apenas uma noite. Daí em diante discutiram o assunto 1000 vezes, em todos os seus aspectos. Ele foi adicionado à sua loja de reclamações. Resolvi sair dali, quando vi embaixo da mesa de café da manhã um pinico cheio até a borda. O lugar estava me deixando deprimido. Não era só sujeira, os cheiros fétidos e a comida nauseabunda, mas a sensação de decadência, de uma estagnação sem sentido, de ter descido a um lugar subterrâneo onde as pessoas se rastejam como besouros pretos em uma confusão interminável de trabalho escravo e rancores mesquinhos. O mais terrível em gente como os Brookers é a maneira como repetem as mesmas coisas sem parar. Fica-se com a sensação de que não são pessoas reais, e sim uns fantasmas ensaiando eternamente a mesma peça. No fim, a conversa da Sra. Brooker, cheia de autopiedade, sempre as mesmas queixas, vezes e vezes sem conta. Sempre terminando com a mesma lamentação e voz trêmula. É duro, não é? Isso me enjoava ainda mais do que seu hábito de limpar a boca com tiras de jornal. Só que não adianta falar que gente dos tipos do Brooker é repugnante e tentar tirar da cabeça. É que existem dezenas dela, centenas de milhares. São um dos subprodutos típicos do mundo moderno. Não se pode desconsiderá-las e aceitarmos a civilização que as produziu, pois isso também é parte do que o industrialismo fez por nós. Colombo atravessou o Atlântico. As primeiras locomotivas a vapor entraram em movimento. Os ingleses resistiram firme sob as espingardas francesas em Waterloo. Os salafrários de um olho só do século XIX louvavam a Deus e enchiam os bolsos. E assim, tudo aquilo veio dar nisto, desses cortiços com cozinhas escuras lá no fundo, e gente velha e doente rodando como um bando de besouros pretos. É uma espécie de dever ir a esses lugares, vê-los e cheirá-los de vez em quando. Principalmente sentir o cheiro deles, para não nos esquecermos de que existem, embora seja melhor não nos demorarmos muito tempo por lá.
O trem me levou para longe, através do cenário monstruoso de montanhas de escórias de carvão, chaminés, pilhas de ferro velho, canais imundos, caminhos feitos de barro e cinzas, atravessando por incontáveis pegadas de tamanho. Já era março, mas o tempo estava horrivelmente frio. Por toda parte havia montes de neve enegrecida. Ao passar devagar pela periferia da cidade, víamos fileiras após fileiras de casas cinzentas de favela saindo em ângulo reto das margens dos canais. No fundo de uma das casas, uma jovem estava ajoelhada nas pedras, enfiando um pedaço de pau no cano de esgoto que vinha da pia dentro de casa, que devia estar entupido. Deu para vê-la muito bem, o avental feito de pano de saco, os tamancos rústicos, os braços vermelhos de frio. Levantou a cabeça quando o trem passou e eu estava tão perto que quase encontrei seu olhar. Tinha a cara redonda e pálida, o habitual rosto exausto da jovem favelada de 25 anos. Parece ter 40 por causa dos abortos e do trabalho pesado. Um rosto que mostrava naquele segundo em que passou por mim a expressão mais infeliz e desconsolada que jamais vi. Percebi no mesmo instante que nos enganamos quando dizemos: para eles não é a mesma coisa que seria para nós, supondo que as pessoas criadas na favela não conseguem imaginar nada mais do que a favela, pois aquilo que vi em seu rosto não era o sofrimento ignorante de um animal. Ela sabia muito bem o que estava lhe acontecendo. Compreendia tanto quanto eu que terrível destino era esse: ficar de joelhos naquele frio terrível, no chão de pedras úmidas do quintal de uma favela, enfiando uma vareta em um cano de escoamento imundo atolado de sujeira. Rapidamente o trem entrou pelo campo, e isso me pareceu esquisito, quase não natural, como se o campo aberto fosse uma espécie de parque, pois nas áreas industriais a gente sempre sente que a fumaça e a sujeira vão continuar para sempre, e que nenhuma parte da superfície do planeta será capaz de escapar delas. Em um pequeno país superlotado e sujo como a Inglaterra, a gente quase acha natural que as coisas sejam contaminadas. As chaminés e as montanhas de escória de carvão nos parecem uma paisagem normal, mais frequente do que a relva e as árvores. E até mesmo lá, nas profundezas do interior, quando a gente enfia uma pá no chão, já vai esperando topar com uma garrafa quebrada ou uma lata enferrujada. Mas aqui, a neve não tinha sinal algum de passos, e era tão funda que só se via o alto das cercas divisórias de pedras serpenteando pelas colinas como negras veredas. Lembro-me que o escritor Lawrence disse que as colinas cobertas de neve ondulavam rumo à distância como músculos. Não era a comparação que queria ter me ocorrido. Para mim, a neve e os muros mais pareciam um vestido branco recortado por guarnições negras. Apesar de a neve nem ter começado a derreter, o sol já brilhava com força, e por trás das janelas fechadas do vagão parecia quente. De acordo com o almanaque, estávamos na primavera, e alguns passarinhos pareciam acreditar nisso. Pela primeira vez na vida, pude ver em um terreno baldio, no lado da ferrovia, duas gralhas transando. Fazia isso no chão, e não como eu imaginava em uma árvore. O namoro era curioso. A fêmea ficava de bico aberto e o macho andava em volta dela, como se estivesse lhe dando comida na boca. Não fazia nem meia hora que eu estava nesse trem, e eu tinha a impressão de que já havia uma distância enorme entre a cozinha dos Brookers e aquelas encostas nuas cobertas de neve, e as grandes aves que cintilavam ao sol forte. Toda a área industrial é, na verdade, uma única e enorme cidade, com uma população mais ou menos igual à da Grande Londres, mas, infelizmente, com uma área muito maior, de forma que, mesmo no meio desses distritos, ainda há lugar para algumas áreas limpas e decentes. É animador. Apesar do esforço, o homem ainda não conseguiu espalhar sua sujeira por toda parte. A terra é tão vasta, e ainda tão vazia, que até mesmo no coração mais imundo da civilização se encontram campos, onde a relva é verde e não cinza. E talvez, se você procurasse, poderia até achar riachos com peixes vivos em vez de latas de salmão. Durante um longo tempo, talvez por uns 20 minutos, o trem atravessou só campo aberto, até que a civilização com suas casinhas de subúrbio começou outra vez a avançar sobre nós. E logo as favelas da periferia, e de novo os montes de escória, as chaminés arrotando fumaças, as fornalhas, os canais e os gasômetros de mais uma cidade industrial. Fim do capítulo 1.